Olá, meu nome é Bruno Paranhos, eu sou cientista e eu vim mostrar hoje um pouco sobre uma grande ferramenta de organização pessoal e também de organização profissional, grupos, equipes, que é o Notion. O Notion é uma ferramenta que surgiu recentemente e bombou na internet pelo simples fato de que ele junta o que todas as outras ferramentas de organização pessoal já tinham em um só lugar. Essa daqui vai ser uma aula guiada do zero sobre como mexer nas funções básicas do Notion para que você não fique boiando se quiser entrar nele. O Notion não é a plataforma mais simples do mundo, mas é só pegar um pouquinho o jeito que você se adapta rápido. Vamos lá? Então eu vou criar uma nova conta para a gente partir do zero. E aí eles te mandam um e-mail com um código. Lembre-se que senhas grandes são sempre mais fortes do que senhas pequenas. Então, o Notion, ele é gratuito para uso pessoal e ele é pago para uso em equipes. Vamos começar com o uso pessoal, porque é o interesse da maioria das pessoas. Eu vou criar uma conta de uso pessoal. Ele vai setar a conta rapidamente. E tcharam, essa é a página inicial do Notion. A página inicial do Notion, eu não vou seguir aqui o inicial, mas ele já te dá algumas ferramentas. Vamos se situar um pouco. Aqui na barra da esquerda, a gente tem o buscador central do Notion, que contém as suas informações de conta, que você pode clicar aqui para adicionar outras contas e fazer esses tipos de gestão. Você tem ferramentas de buscas, configurações e você tem as suas páginas. O Notion ele funciona numa hierarquia simples de páginas. Você vai criando páginas e dentro dessas páginas existem outras páginas. É como se você tivesse um website pessoal em que você pode com muita facilidade criar e deletar novas páginas e ir linkando elas com hiperlinks e backlinks. Quando você cria o Notion, ele já cria algumas páginas básicas. Essa página inicial aqui ensina as funcionalidades básicas do Notion. É sempre legal que você veja esses pequenos tutoriais, porque eles ajudam muito em coisas simples, mas eu vou deletar essa página porque eu vou ensinar para vocês, esse daqui é o meu próprio tutorial para ensinar para você como é que faz para se ambientar com o Notion. Bom, ele dá algumas sugestões de página. Uma é a página de notas simples, que é como se fosse um diário. Você tem, com esse tipo de estrutura, você pode colocar texto, ele mostra aqui que você tem funcionalidades de checklists, marcar coisas, que você pode criar novas páginas, que você clica e você vai para uma nova página. E ele também te mostra que você pode fazer espécies de galerias, links inseridos, coisas do tipo. Ele também dá uma estrutura de home pessoal. Normalmente quando você entra, essa daqui é a página de entrada. E tem coisas diversas. Você, por exemplo, pode fazer uma lista de filmes, que é uma estrutura de planilha com imagens dos filmes e links para, por exemplo, o IMDb, uma database de filmes. Tem receitas, planos de viagem, objetivo. Ele também dá uma estrutura de teste, que é muito interessante, que é o que a gente chama de Kanban. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Mostra a estrutura de journal, que seria para você colocar novos pensamentos diários, e de uma lista de leituras. Bom, isso são só algumas pré-definições que ele coloca, mas a gente pode clicar aqui em adicionar uma nova página para começar a criar uma página do zero. Essa é a estrutura de uma página do Notion. Ela tem um título. Você pode adicionar um emoji e uma capa e comentários ao longo do documento inteiro. E ele te dá algumas sugestões de como começar. Você pode começar vazio, com um ícone vazio, com um template, importar algum documento, ou fazer algum dos tipos de quadros especiais que são muito interessantes no Notion. O Notion trabalha com tabelas, com Kanban board, com listas, com calendário, galeria e timeline. Eu vou passar rapidinho por cada uma delas usando templates que já utilizam essas ferramentas. Vamos clicar aqui em templates para vocês terem uma noção. Ele tem vários templates, ele coloca dentro de pessoal, de marketing, recursos humanos, engenharia, educação, tem várias classes. Vamos começar mostrando um template muito legal que é o Kanban Board, que talvez seja um dos grandes diferenciais do Notion, que era o que estava presente no Trello, um outro site de organização pessoal muito famoso, mas que o Notion está cada vez mais suplantando porque ele pegou essa ferramenta para si. Bom, um exemplo de Kanban Board é aqui dentro de marketing em calendário de conteúdo para redes sociais.
Isso é um Kanban board, vamos usar esse template. O Kanban board, ele organiza as estruturas em colunas, que você pode sempre adicionar novas colunas, remover colunas, ele funciona assim. Cada coluna pode ser um status, pode ser uma alocação, e você vai colocando elementos dentro disso. Aqui nessa estrutura, ele permite que em cada uma das colunas a gente clique em novo e criar uma nova estrutura. Então, por exemplo, posso botar aqui quadro 1. E o quadro 1 ele aparece só como uma linha, porque ele não tem uma imagem associada. E o quadro 2, como tem uma imagem associada, ele aparece com uma imagem. E a gente coloca aqui várias ideias que você tem em progresso. Então, por exemplo, ideia 2, ideia 3... Dentro dessas estruturas pode colocar novas páginas. O que isso é basicamente? É uma estrutura hierárquica para a gente colocar novas páginas e se organizar. E a gente pode ir arrastando, por exemplo, eu tive essa ideia de quadro 1, eu posso colocá-la em progresso. Conforme eu for escrevendo o que está nela, e sair do modo de progresso, ou por exemplo completar, ou quiser que alguém revise, ou que eu mesmo fique para revisar, eu posso ir mudando para a próxima etapa até chegar na etapa de conclusão, ou de publicação. Isso é muito utilizado, por exemplo, nas redes sociais, para organizar postagens. Você pode ter várias ideias, colocá-las aqui como um brainstorm, e conforme você for evoluindo, escrevendo dentro dessas ideias, adicionando novas coisas, você pode ir progredindo com elas e até o ponto de publicar. Isso é muito útil para você se organizar com que ideias estão em que etapa do processo. Você pode adicionar várias etapas do processo. Aqui tem ideia, aqui tem progresso, aqui tem em revisão e publicado. Mas a gente pode adicionar um novo grupo que é falta imagem. A gente já fez o post, mas falta uma imagem. E a gente coloca aqui antes da revisão. Todas essas classes, você clicando, você pode mudar o título, você clicando aqui nas 3 bolinhas, você pode esconder, deletar, mudar a cor. É bem estético o Notion. Tudo pode ser trocado, especialmente o que é com estético. Então, por exemplo, você vê que é um calendário, um Content Calendar. A gente pode colocar uma cover, e eles dão cores sólidas, você pode colocar imagens suas, e você também pode colocar o emoji. Então ele funciona na estrutura de emoji. Certos emojis não aparecem em certas máquinas, depende do sistema operacional, mas ele tem alguns emojis que são universais e a gente pode colocar eles para ilustrar. E aí o emoji, ele aparece aqui no canto da página como uma forma de você rapidamente identificar pelo ícone o que é aquilo. A ideia do Notion é ser prático, e sendo prático, quanto mais visual mais rápido o seu olho pega e mais rápido você clica. Então é para você se otimizar. Vamos ver uma outra estrutura adicionando uma nova página. Vou clicar em adicionar página e colocar um template novo. E agora eu quero mostrar uma planilha. Acho que o Habit Tracker é uma planilha. Sim, o Habit Tracker é uma planilha. Olha que interessante. Esse daqui é um track de hábitos. Você fez naquele dia aquele hábito. Muito interessante. Ele faz uma planilha e cada planilha dentro dela tem uma checklist que você pode clicar e desclicar. E você pode colocar informações aqui como tempo de tela. Então olha que interessante, você cria uma planilha. A planilha do Notion não é que nem o Excel, tá? Ele faz algumas contas, então ele diz quantos foram checados em cada função, ele te dá médias, mas ele não serve para fazer cálculos de Excel, ele não suporta funções complexas nesse sentido. Mas serve para muitas das coisas envolvendo texto e manipulação de texto. Vamos criar uma página do zero para mostrar algumas outras funcionalidades. Toda página começa com um título, então a gente coloca um título. A gente coloca um emoji para ficar fácil, ele automaticamente coloca um emoji aleatório para você, você pode colocar outro emoji se você quiser. E tudo começa com, você pode escrever, e você pode, a cada linha, apertar barra para novos comandos. Quando você aperta a barra, ele te dá as opções que você pode fazer. Texto é o texto que você pode só sair escrevendo. Página é colocar uma nova página, um hiperlink para uma nova página que começa dali. Ele te permite fazer as checklists, ele te permite fazer 3 tipos de heading, isso é muito de estilo HTML. Isso daqui é um título grande. O H2, e você tem quando você vai aprendendo no Notion, você vai aprendendo os códigos. Por exemplo, o heading 2, que é o título 2, é H2. Você pode botar o título médio, o H3, que é o título pequeno. E todas essas estruturas, todas essas linhas que foram colocadas aqui, elas podem ser realocadas. Quando você passa o mouse nelas, você tem essa estrutura aqui que te permite tanto arrastar uma para o lugar da outra, como clicar e aparecem novas opções.
Isso é muito interessante porque então a gente pode transformar qualquer linha num outro tipo de estrutura, com um turn-into. Então eu posso, por exemplo, transformar essa linha numa lista, e aí ele deixa de ser um título grande, que nem ele era, e ele passa a ser uma lista em tópicos. E aí eu vou adicionando novos tópicos. E eu posso fazer isso conforme eu quiser. E aí eu posso mudar também de tópico, por exemplo, para uma lista numerada, em que cada nova coisa é um novo número. E eu posso mudar o número aqui no meio para uma lista em subcamadas, em que eu posso colocar lista 1, por exemplo, a lista de mercado, e aí eu clico nessa setinha e eu abro uma sublista dentro dela. E eu posso colocar itens como papel higiênico, muito importante, ou amaciante de roupas. Até escrevi errado, amaciante. E assim você pode se organizando e numa mesma página você pode colocar quantas estruturas você quiser. Outros exemplos de estrutura, apertando barra de espaço. Então a gente cobriu os títulos, as listas, você pode colocar uma citação. Você pode colocar divisores, que são as linhas para você dividir estruturas de texto. E se você fizer apertar 3 vezes o hífen, ele faz novas linhas, então esse é um outro atalho do Notion. Você pode linkar outras páginas que já existem, não necessariamente ela precisa começar aqui, mas você pode linkar uma página, criando aqui Link to Page, e aí eu posso, por exemplo, colocar aqui o meu calendário de conteúdo, e aí eu clico, eu volto. Outra coisa legal que eu posso fazer é um callout, que é como se fosse uma observação, algo que chama atenção. Então, posso fazer isso. E eu também tenho outras coisas que eu posso usar para chamar atenção. Então, digamos que eu vou escrever um texto aqui, aleatório, e eu quero chamar a atenção de alguma das linhas do texto, alguma das coisas, eu posso selecionar esse texto. Vai me surgir várias opções de texto, então eu posso tanto modificar, de novo, o tipo de texto que é, como adicionar um link, hiperlink para uma outra página, ou para uma página da web, posso colocar comentários, eu posso fazer as edições de texto típicas, eu posso botar em negrito, posso botar em itálico, sublinhar, riscar, colocar como transformar num código, botar fórmulas, e olha que legal, clicar aqui eu posso colocar cores de texto. Tem, claro, cores de textos comuns, como transformar em vermelho, só que eu posso fazer fundos como se fosse um highlight comum. E isso cancela com a cor, mas dá uma outra anotação. Além da observação, a gente pode colocar cores especiais no texto para denotar, como um editor de texto comum. Só que com cores bem mais bonitas do que aquele amarelo marca-texto do Word. Outros tipos de informação legal, ele permite o inline. Lembra que eu falei do Kanban board, também que tem tabela, que tem outras estruturas? Eu posso colocar elas dentro de uma página. Não necessariamente ser uma página inteira daquela estrutura, como aqui é uma página inteira de um Kanban board. Eu posso colocar um Kanban board anexado dentro da minha página. Então eu posso ir aqui em inline e colocar board. E aí dentro dessa minha página eu criei um novo Kanban, que eu posso fazer a estrutura que eu quiser, sem status, sem ter como é que eu ainda não comecei, uma ideia, em progresso completado. Eu também posso clicar para baixo e ver outras estruturas, então eu posso colocar uma tabela, que é uma tabela simples, com nomes, tags, ou eu posso trocar de tags para outras coisas. Na estrutura de tabela tem muitas opções, você pode dentro da tabela então colocar aqueles checkboxes, você pode colocar uma pessoa, se for uma equipe, quem que deveria fazer aquela função, ou quem que está responsável por resolver aquilo. Você pode colocar tags de seleção, tem muitas opções para você explorar. O Notion é a típica coisa que você tem que meter a mão, botar a mão na massa para aprender. Mas eu vou mostrar mais algumas estruturas de dados só para te deixar ambientado com como é o Notion. A gente tem a galeria, que é uma estrutura bem mais visual, em que você pode ver tanto o texto que está dentro da tarefa. Então eu tenho um texto dentro dessa tarefa. E aí quando eu saio, ele mostra na galeria o preview desse texto, mas se eu, por exemplo, anexar uma imagem, vamos no Google Imagens.
Você pode colocar qualquer coisa dentro de um documento. Você pode tanto colocar isso, como você pode anexar uma planilha e ele já transforma a planilha dentro do contexto. Você pode arrastar um documento de Word para cá e ele já coloca o documento Word. Olha, eu anexei uma foto dentro desse documento, essa foto se torna a capa quando é no modo de exibição em galeria. E você também pode mudar a extensão dessa exibição, quão grandes são essas colunas, tem várias opções dentro disso. E existe muito material na internet para aprender a mexer no Notion. Também tem a estrutura de lista, que funciona como um hub de páginas que você pode indexar. Então, e tudo você vai criando página dentro de página dentro de página. E eu posso, por exemplo, arrastar as páginas para cá para o principal. E eu tirei daqui dessa lista e coloquei no hub principal, da onde eu posso puxar novas coisas. É tudo bem fluido, tudo pode ser mexido. Isso que é o legal do Notion. Você vai aprendendo qual é a estrutura de dados que mais te favorece para uma dada função. Então, dentro da sua conta, você pode ter uma parte que é para o seu projeto de pesquisa, você pode ter uma parte que é de organização pessoal, você pode ter uma parte financeira, você pode inclusive compartilhar com uma pessoa que mora com você. As possibilidades são infinitas. E isso que é o legal do Notion, ele não te prende numa estrutura só. E além dos inlines que eu mostrei, você pode fazer todas essas opções como uma página inteira. Então você poderia clicar daqui e criar uma nova página de lista. E só para terminar, eu quero mostrar outras duas estruturas bem comuns, que eu imagino que você já conheça, que é o calendário, sabe? O calendário que você coloca tarefas que você tem que fazer naquele dia. E você pode mudá-las de data, e só de clicar no maisinho dentro de uma data, ela já ganha a propriedade de data daquela data. Você pode colocar outras propriedades, como por exemplo, começa nessa data, termina na outra. E o que é legal do Notion é que você pode, além do calendário, fazer o timeline. O timeline é muito legal. O timeline te permite colocar mais estrutura de uma tarefa que não é pontual, que ela demora um tempo de dias, de semanas, de meses, e você pode ir alterando, até de horas, e você pode ir alterando isso dentro da timeline e colocando essas tarefas de um canto para outro e se adaptando conforme você precisa. E existe até a possibilidade de exibir as tarefas que estão em um calendário numa timeline na mesma página, e essas coisas se conectam. E quando você muda uma na timeline, muda no calendário. Existe essa opção também. E você pode puxar de um para o outro. Então, por exemplo, posso tirar do timeline e colocar no calendário. Tudo é arrastável. Isso que é legal do Notion. Deixa eu ver se existe mais alguma coisa que eu gostaria de mostrar. Você pode, a partir da barra, criar bases de dados. Você pode criar, indexar com páginas da web. Indexa muito bem com páginas da web. Você pode colocar códigos de internet, códigos de computação, e depois indexar com outras coisas que você quiser. Você pode colocar arquivos, você pode colocar muitos tipos de estruturas de dados de outros sites, até de Miro-board, Typeform. São muitas opções, as opções são quase infinitas. E é só realmente ir explorando que você vai ver quão profundo o Notion te permite ir. E você vê que você encontra várias das opções em várias formas para se tornar fácil de achar uma coisa e outra. Eu espero que você tenha gostado. O Notion é uma ferramenta que assusta de início por essa coisa de apertar barra e ter muitas opções, mas ele é muito útil assim que você pega a mão. E eu te recomendo, vai logo para ele, para pegar logo a mão, e daqui a 3 meses você não ter mais essa dificuldade, você já ser mestre, você já conseguir pular de uma coisa a outra, impressionar as pessoas que estão vendo você mexer no seu programa de organização pessoal ou de equipe. É isso, eu espero que você tenha gostado e até a próxima com outro tutorial sobre Notion e organização pessoal.